Você já se pegou pensando: nunca mais vou me envolver com alguém assim. Nunca mais vou ignorar os sinais de alerta. Nunca mais vou permitir que me tratem desse jeito. E mesmo assim, aconteceu de novo, talvez com uma fachada diferente, um novo disfarce, talvez com um semblante que parecia inofensivo, talvez com juras de amor e palavras encantadoras no início, mas no fundo, bem lá no fundo, aquele padrão inevitavelmente se repete, a mesma dinâmica tóxica, o mesmo tipo de pessoa cruzando o seu caminho, como se você irradiasse um chamado, um sinal, que só eles conseguem sintonizar. E no fundo você está certo. Você emite um sinal que foi instalado em você muito antes de você ter consciência de sua existência. Um sinal que a neurociência moderna agora consegue rastrear. E que Carl Jung, o mestre da psicologia analítica, já havia mapeado psicologicamente há quase um século. Mas preste atenção, porque ninguém te conta isso. O problema não é que você simplesmente atrai narcisistas. O problema é que você ignora o porquê você os atrai. E enquanto você não desvendar esse mistério, esse padrão insistirá em se repetir. Hoje, eu vou revelar exatamente o que está acontecendo. Nada de teorias vagas ou divagações filosóficas. Vou te apresentar neurociência concreta, a sabedoria profunda da psicologia junguiana e um plano de ação definitivo para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Mas antes, eu preciso te explicar algo que vai transformar a sua compreensão sobre relacionamentos. Para sempre, afinal. O que te liga a essas pessoas? O que atrai essas pessoas para perto de você? Qual é o elo entre a sua história e a história delas? Em maio de 2024, pesquisadores utilizaram o aprendizado de máquina, o machine learning, para mapear as redes cerebrais associadas ao narcisismo. E o que eles descobriram foi, no mínimo, alarmante. A rede identificada abrangia regiões nos lobos frontal, temporal e parietal, incluindo áreas cruciais envolvidas na cognição social e na empatia. Mas o mais importante, essa rede se sobrepunha significativamente com a rede de modo padrão, a RMP. A rede de modo padrão, a RMP, é a rede cerebral responsável pelo pensamento autorreferencial. É a parte do seu cérebro que pensar sobre você mesmo, que constrói narrativas sobre quem você é, que processa suas experiências emocionais. O que isso significa? Significa que o narcisismo não é apenas um padrão de comportamento, é um padrão estrutural no cérebro. Uma forma específica de como a mente se organiza em torno do eu. Mas isso se aprofunda ainda mais. A rede de modo padrão, a RMP, também é responsável por processar o que os outros pensam de nós. É por isso que o narcisista é tão obcecado com a imagem e a percepção externa. E é por isso que ele precisa constantemente de validação. O cérebro dele, literalmente, depende do feedback externo para manter sua estrutura narrativa. Carl Jung identificou isso décadas antes da neurociência sequer existir. Ele chamou de inflação do ego. Quando o ego se torna tão central que consome toda a energia psíquica, quando a persona, a máscara social, se funde com a identidade, quando não existe mais diferença entre quem a pessoa realmente é e quem ela finge ser. E essa estrutura psicológica, essa organização neural, cria uma fome específica. Uma fome por algo que o narcisista não consegue gerar internamente. Uma fome que só pode ser saciada temporariamente por outra pessoa. E é aqui que você entra na equação.
Mas aqui está a parte que te envolve diretamente. Pesquisadores descobriram que pessoas empáticas e narcisistas têm algo surpreendente em comum. Não apenas a química cerebral parece similar, mas ambos lutam com a regulação do sistema nervoso e olham para os outros para ajudá-los a regular suas emoções. A diferença crítica está em como eles fazem isso. O narcisista evita as emoções dos outros para não ter que lidar com as próprias. A pessoa empática absorve as emoções dos outros, muitas vezes sem consciência, como uma estratégia de sobrevivência. E é aqui que o padrão começa. Jung explicou isso através do conceito de sombra complementar. Ele observou que o narcisista e a pessoa empática funcionam como lados opostos da mesma moeda emocional. Um fere os outros para evitar a sua própria dor. O outro absorve a dor alheia para evitar o seu próprio poder. Leia isso de novo. A pessoa empática absorve a dor dos outros para evitar o seu próprio poder. Essa é a chave que a maioria das pessoas não entende. Você não atrai narcisistas porque é fraco ou vulnerável. Você atrai narcisistas porque, em algum nível, você está evitando a sua própria força. E o narcisista, que é especialista em detectar poder não reconhecido, vê em você exatamente o que ele deseja, mas não consegue acessar em si mesmo. Jung chamava isso de projeção da sombra. É uma dança psicológica perfeita, onde as partes rejeitadas de cada um encontram um lar temporário no outro. Mas por que você, especificamente? Por que você? E não outra pessoa? A resposta está na sua infância. E a neurociência moderna pode explicar exatamente como isso funciona. A maioria das pessoas empáticas cresceu em ambientes onde tinha que gerenciar as emoções de outras pessoas. Pais, irmãos, figuras de autoridade. Eles se tornaram os pacificadores, os consertadores, as esponjas emocionais. Não porque escolheram, mas porque era necessário para sobreviver. Em 2024, o Dr. Alan Shore explicou no Huberman Lab que o hemisfério direito do cérebro domina o desenvolvimento nos primeiros 24 meses de vida. E esse hemisfério é responsável pela comunicação não verbal e pela sintonia emocional. Se durante esses meses críticos você foi o regulador emocional da sua família, seu cérebro se desenvolveu de forma diferente. Você literalmente construiu circuitos neurais dedicados a detectar, absorver e processar as emoções dos outros. E esses circuitos não desaparecem na vida adulta. Eles permanecem ativos, escaneando constantemente o ambiente emocional, captando sinais que outros nem sequer percebem. Andrew Huberman explicou no episódio sobre relacionamentos que o nosso sistema nervoso aprende padrões de conexão nos primeiros anos. E depois os repete automaticamente pelo resto da vida, a menos que conscientemente os reprogramemos. Se você aprendeu que amor significa cuidar das emoções dos outros, seu sistema nervoso vai automaticamente buscar situações onde você pode fazer isso. Vai se sentir confortável no desconforto. Vai interpretar caos como intimidade. Vai confundir intensidade com conexão. E é exatamente isso que o narcisista oferece. Caos emocional que parece intimidade. Intensidade que parece amor. Um problema sem fim que parece propósito. Para o narcisista, você é como um farol na escuridão. Você emite um sinal constante de disponibilidade emocional, de capacidade de regular, de disposição para absorver. E ele, que desesperadamente precisa de regulação externa porque não consegue regular a si mesmo, é atraído por esse sinal como uma mariposa pela luz.
Mas aqui está o que torna isso ainda mais complexo. Você também é atraído por ele, não apesar de quem ele é, mas por causa de quem ele é. Jung explicou que a sombra é quase sempre encontrada em projeção. Você vê no outro algo que não reconhece em si mesmo. Para a pessoa empática, o narcisista representa algo fascinante: a capacidade de colocar as próprias necessidades em primeiro lugar. A habilidade de não se preocupar excessivamente com o que os outros sentem. A liberdade de simplesmente existir sem carregar o peso emocional do mundo. Inconscientemente, você é atraído pelo que ele representa. Mesmo que conscientemente você rejeite o comportamento, isso cria o padrão perfeito de atração mútua. Ele vê em você o que ele não consegue acessar: empatia, conexão, capacidade de sentir. Você vê nele o que você não se permite: liberdade das emoções alheias, autopreservação, centralização no próprio eu. Carl Jung chamou isso de função transcendente. A tendência da psique de buscar equilíbrio através da atração por opostos. O introvertido é atraído pelo extrovertido. O pensador é atraído pelo emocional. E o empata, que dá demais, é atraído por quem toma demais. Mas aqui está o problema. Essa busca por equilíbrio através do outro nunca funciona. Porque o equilíbrio verdadeiro só pode vir de dentro. E enquanto você projeta suas partes não desenvolvidas em outra pessoa, você nunca desenvolve essas partes em si mesmo. E assim, o ciclo se perpetua. Atração, projeção, desilusão, separação. E então, a busca pelo próximo recipiente para suas projeções. E a dança começa. No início, parece mágico. Ele parece te entender como ninguém. Ela parece te ver de uma forma que os outros não veem. A conexão é instantânea, intensa, avassaladora. Jung explicou isso. Ele disse que o narcisista funciona como um espelho para as partes inconscientes do empata. Ele reflete de volta uma imagem ideal, mas na realidade, são os próprios desejos e necessidades inconscientes do empata sendo refletidos. Você não está apaixonado pela pessoa. Você está apaixonado pela sua própria sombra projetada nela. E por isso que a atração é tão intensa. Por isso que parece destino. Por isso que parece diferente de tudo que você já sentiu. Porque, de certa forma, é você encontrando partes perdidas de si mesmo, partes que você reprimiu, partes que você rejeitou, partes que estavam esperando para serem vistas. O problema é que essas partes estão sendo vistas através de um espelho distorcido. E o que o espelho reflete não é a integração, é a dependência. Mas calma, porque agora vem a parte que muda tudo. Existe uma razão neurológica específica pela qual você continua repetindo esse padrão mesmo depois de reconhecê-lo. E essa razão tem a ver com como seu cérebro processa recompensa e ameaça. Como o Dr. Andrew Huberman explicou no Huberman Lab em vários episódios. O sistema dopaminérgico, o sistema de recompensa do cérebro, não responde apenas a coisas boas. Ele responde à incerteza, à imprevisibilidade, a recompensas intermitentes. E o que o narcisista oferece? Exatamente isso. Momentos de conexão intensa seguidos por afastamento, validação seguida por crítica, amor seguido por frieza. O padrão perfeito de recompensa intermitente que prende seu sistema dopaminérgico em um loop de busca constante. Seu cérebro literalmente se torna viciado no padrão, não na pessoa. No padrão, Huberman detalhou que esse ciclo de recompensa intermitente é o mesmo mecanismo por trás do vício em jogos de azar.
A incerteza sobre quando a próxima recompensa virá é mais viciante do que a recompensa em si. Seu sistema nervoso está constantemente em alerta, esperando o próximo momento de validação. E quando essa validação finalmente vem, depois de dias ou semanas de frieza, a liberação de dopamina é massiva. Parece alívio, parece amor, parece que tudo vai finalmente ficar bem, mas não vai. Porque o padrão é projetado para nunca satisfazer completamente. A satisfação completa acabaria com o ciclo. E o narcisista precisa do ciclo para manter você preso. E isso explica por que você continua atraindo o mesmo tipo de pessoa. Porque seu cérebro foi condicionado a buscar esse tipo específico de estimulação. A imprevisibilidade que parece insuportável é também, neurologicamente, irresistível. Mas aqui está a boa notícia. Padrões neurológicos podem ser reconfigurados. E padrões psicológicos podem ser integrados. Jung tinha uma palavra para esse processo. Ele chamava de individuação. É começar a ver a sombra como ela realmente é. Não como algo a ser evitado, não como algo a ser projetado em outros, mas como uma parte de você que precisa ser reconhecida, integrada, transformada. E a neurociência moderna nos dá ferramentas práticas para fazer exatamente isso. Mas antes de eu revelar o protocolo, preciso te mostrar algo que Jung descobriu sobre a estrutura psicológica do narcisista. Porque entender isso vai mudar completamente como você vê esse padrão. Jung e seus seguidores descreveram a estrutura psicológica do narcisista como uma boneca russa de defesas. No núcleo, existe vergonha profunda. Essa vergonha é coberta por camadas de grandiosidade. E a grandiosidade é mascarada por um falso eu, cuidadosamente construído e apresentado ao mundo. Isso explica por que narcisistas frequentemente reagem com raiva quando confrontados com emoção genuína ou vulnerabilidade. Essas qualidades os lembram do que eles trabalharam tão arduamente para suprimir. Mas aqui está o que isso significa para você. O narcisista não te escolheu aleatoriamente. Ele te escolheu porque você representa tudo que ele reprimiu. Sua capacidade de sentir, sua disposição para ser vulnerável, sua conexão com emoções profundas, em um nível inconsciente. Ele é tão atraído por você quanto você é por ele. Ele vê em você o que ele perdeu, o que ele sacrificou para construir suas defesas, o que ele deseja, mas não consegue acessar. E por um momento, através de você, ele sente que pode ter isso de volta. O problema é que ele não pode, não dessa forma, não através de você. Porque o que ele precisa não é absorver sua empatia, é desenvolver a própria. E isso é algo que você não pode fazer por ele. E isso nos leva ao núcleo do padrão, a razão pela qual ele se repete. Você continua atraindo narcisistas porque, em algum nível, você ainda acredita que pode curá-los, que seu amor é suficiente, que se você der o bastante, absorver o bastante, regular o bastante, eles finalmente vão mudar. Isso não é fraqueza. É a sombra do curador ferido. É a parte de você que aprendeu na infância que seu valor vinha de cuidar dos outros, que você era amado na medida em que conseguia consertar, acalmar, absorver. E essa crença, essa programação profunda, é o sinal que você emite. O sinal que o narcisista detecta antes mesmo de você abrir a boca. Pesquisadores da Universidade de Surrey descobriram algo fascinante. Quando nos colocamos no lugar de outra pessoa e imaginamos uma situação do ponto de vista dela,
Na verdade, processamos essa situação usando as mesmas partes do cérebro que usamos para processar nossas próprias experiências. Automaticamente, experimentamos a situação como a outra pessoa experimentaria. Para o empata, isso é amplificado. Você não apenas imagina como o outro se sente, você sente como ele sente. E essa capacidade, essa habilidade extraordinária, é exatamente o que o narcisista está buscando, porque ele não consegue sentir adequadamente. Você já jurou para si mesmo: nunca mais vou me envolver com alguém assim. Nunca mais vou ignorar aqueles sinais de alerta. Nunca mais vou deixar alguém me tratar desse jeito. E, no entanto, aconteceu de novo, talvez com uma nova fachada, talvez um rosto diferente, talvez com palavras mansas no começo. Mas lá no fundo, o mesmo padrão se repete, a mesma dança destrutiva, o mesmo tipo de pessoa encontrando você, como se você irradiasse um farol, um sinal que só eles conseguem sintonizar. E você está certo, você está emitindo um sinal que foi instalado em você muito antes de você sequer ter consciência. Um sinal que a neurociência moderna consegue captar e que Carl Jung mapeou psicologicamente há quase um século. Ele sabia, mas aqui está o que ninguém te conta. O problema não é que você atrai abusadores. O problema é que você não sabe por que os atrai. E enquanto você não desenterrar a raiz desse padrão, ele vai se repetir ad infinitum. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que está rolando, sem achismos, com a neurociência mais recente, com a profundidade da psicologia junguiana e com um plano de ação para finalmente romper essa corrente. Mas antes, eu preciso te explicar algo que vai mudar para sempre a maneira como você vê relacionamentos. O que é que está puxando essas pessoas para perto de você? Qual é a ligação entre a sua história e a história deles? A pesquisa tem mostrado que pessoas com transtorno de personalidade narcisista apresentam anomalias estruturais em áreas do cérebro associadas à empatia. Especificamente, elas têm menos substância cinzenta na ínsula anterior esquerda, a região ligada ao funcionamento cognitivo, à regulação emocional, à geração de compaixão e empatia. O narcisista, em um nível neurológico, é incapaz de fazer o que você faz naturalmente. E ele sabe disso. Inconscientemente, ele sente isso. E é por isso que ele te procura. Por isso que ele te acha. Por isso que ele parece reconhecer em você algo que os outros não conseguem ver. Ele enxerga a sua capacidade. E ele quer usá-la. Não por maldade, por desespero. Por uma fome que ele não consegue saciar sozinho. É como um vampiro energético. E agora vem a pergunta crucial. A pergunta que vai determinar se você continua patinando no mesmo lamaçal ou se finalmente encontra a saída. Você está disposto a parar de tentar consertar os outros e começar a integrar a si mesmo, porque essa é a única saída. Não se trata de evitar narcisistas. Trata-se de se tornar alguém que não precisa deles, alguém que não está inconscientemente sedento pela validação que vem de ser necessário, alguém que retomou as rédeas do próprio poder, em vez de projetá-lo nos outros. Jung chamava isso de retirar as projeções. É o processo de reconhecer que aquilo que você vê no outro é, na verdade, uma parte de você mesmo que clama por atenção. Então aqui está o protocolo de interrupção do padrão, em 5 etapas essenciais. Etapa 1, reconhecer o sinal. O primeiro passo é identificar com precisão cirúrgica qual é o sinal que você está emitindo. E isso exige uma investigação honesta da sua infância, uma verdadeira arqueologia da alma.
Pergunte-se: qual era o meu papel na minha família de origem? Eu era o pacificador, o mediador, o consertador, o regulador emocional, aquela pessoa que todos procuravam quando a tempestade apertava? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você desenvolveu circuitos neurais dedicados a detectar e responder às necessidades emocionais dos outros. Esses circuitos estão ativos agora, neste exato momento, escaneando o ambiente. E o narcisista consegue farejar isso, não conscientemente, instintivamente. Ele sente que você é alguém que vai absorver, regular, cuidar. E ele é atraído por esse sinal como um predador é atraído pela presa. É como um radar. A prática aqui é simples, mas poderosa. Durante uma semana, observe quantas vezes você automaticamente assume o papel de regulador emocional. Quantas vezes você pergunta como o outro está se sentindo, antes de checar como você está se sentindo. Quantas vezes você oferece ajuda antes mesmo de ser solicitado? Quantas vezes você absorve a atenção do ambiente? Em vez de simplesmente observar, apenas observe. Não tente mudar nada ainda. A consciência é o primeiro passo. É como acender a luz em um quarto escuro. Etapa 2. Identificar a sombra projetada. Jung ensinou que a sombra é quase sempre encontrada em projeção. O que isso significa? Na prática, significa que aquilo que você acha irresistível no narcisista no início do relacionamento é exatamente o que você está reprimindo em si mesmo. Aquilo que você esconde de você mesmo. Se você é atraído pela autoconfiança dele, provavelmente reprime a sua própria autoconfiança. Se você é fascinado pela capacidade dele de dizer não, provavelmente tem dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Se você admira como ele coloca as próprias necessidades em primeiro lugar, provavelmente foi ensinado que as suas necessidades não importam. A prática aqui exige coragem. Pegue um papel, escreva todas as qualidades que te atraíram no último narcisista com quem você se envolveu. Não os comportamentos negativos, as qualidades que pareciam magnéticas no começo. Agora, ao lado de cada qualidade, escreva: como eu reprimo isso em mim mesmo? Seja honesto, não se censure. Essa lista é o mapa da sua sombra projetada, é o guia para a integração, é o seu tesouro escondido. Etapa 3. Recuperar o poder projetado. Aqui é onde a maioria das pessoas derrapa. Elas identificam o padrão, mas não fazem nada para mudá-lo. É como saber a receita, mas não colocar a mão na massa. Recuperar o poder projetado significa começar a desenvolver em si mesmo as qualidades que você admirava no outro. Se você admirava a capacidade dele de dizer não, comece a praticar dizer não em situações pequenas, de baixo risco. Comece com coisas simples, como negar um favor banal. Se você era fascinado pela autoconfiança dele, comece a tomar pequenas decisões, sem consultar os outros. Confie no seu taco. Se você invejava como ele priorizava as próprias necessidades, comece a identificar e expressar uma necessidade sua por dia. Pode ser algo tão simples quanto tomar um banho relaxante ou ler um livro. Isso não é sobre se tornar narcisista, é sobre se tornar inteiro. É sobre integrar as partes de você que foram rejeitadas, para que você não precise mais projetá-las nos outros. É sobre autoaceitação. Jung chamava isso de casamento sagrado interior. A união das partes opostas da psique, o fim da dependência de outros para completar aquilo que está incompleto em você. É o fim da busca externa. Etapa 4. Reprogramar o sistema de recompensa. Lembra do que o Dr. Andrew Huberman explicou sobre a dopamina e a recompensa intermitente?
Seu cérebro foi condicionado a buscar o padrão de imprevisibilidade que o narcisista oferece. É como um vício. Para sair desse ciclo, você precisa, conscientemente, reprogramar o que o seu cérebro considera recompensador. A prática aqui é contraintuitiva. Em vez de buscar a intensidade do caos emocional, comece a buscar a calma da previsibilidade. Troque a adrenalina pela serenidade. Isso vai parecer sem graça no começo, até meio chato, porque o seu sistema dopaminérgico está acostumado com a montanha-russa. A estabilidade não libera a mesma quantidade de dopamina. É como trocar café por chá de camomila, mas com o tempo, com prática consistente, o seu cérebro se recondiciona. A calma começa a se sentir segura, em vez de entediante. A previsibilidade começa a se sentir confortável, em vez de sufocante. O Dr. Huberman recomenda 90 dias para recondicionar padrões neurológicos significativos. Durante esses 90 dias, escolha, conscientemente, situações e pessoas que oferecem estabilidade emocional, mesmo que isso inicialmente pareça menos estimulante. É um detox emocional. Etapa 5. Integrar a sombra do curador. Esta é a etapa final e a mais profunda. A maioria dos empáticos carrega uma sombra específica, a crença de que o seu valor vem de curar os outros, que você é amado na medida em que é útil, que o seu propósito é absorver, regular, consertar. É a síndrome do Salvador. Essa crença não é verdade. É uma programação de sobrevivência da infância, que se tornou uma prisão na vida adulta. É uma armadilha. Integrar a sombra do curador significa reconhecer que você tem valor, independente da sua utilidade para os outros, que você merece amor, não porque você dá, mas porque você existe, que a sua empatia é um dom, não uma obrigação, é libertador. A prática aqui é diária. Toda manhã, antes de sair da cama, complete esta frase: eu tenho valor. Mesmo que hoje eu não ajude ninguém, eu tenho valor. Mesmo que hoje eu não cure ninguém, eu tenho valor. Mesmo que hoje eu coloque as minhas necessidades em primeiro lugar. Parece simples e é revolucionário, porque você está reprogramando a crença central que alimenta todo o padrão. Você está trocando a pilha do sistema. Agora preciso te avisar de algo importante. Este processo vai gerar resistência, não apenas externa, dos narcisistas que vão sentir que estão perdendo acesso a você, mas interna, da parte de você, que foi construída em torno do papel de cuidadora ou de curador. Essa parte vai te sabotar, vai te fazer sentir culpa quando você disser não. Vai te fazer sentir um vazio imenso quando você não estiver absorvendo as emoções de alguém. Vai te fazer questionar se você ainda é uma boa pessoa. Isso é normal. É a sombra resistindo à integração. É a programação antiga lutando para se manter no controle. A diferença entre quem escapa desse padrão e quem continua preso nele não é a ausência dessa resistência. É a capacidade de continuar, mesmo com ela. Carl Jung, o grande mestre da psicologia profunda, disse que fazemos progresso, não evitando a escuridão, mas atravessando-a. Atravessar a escuridão significa enfrentar a resistência, sentir o desconforto e continuar integrando. Mesmo assim, e agora vem a parte que ninguém te conta. Quando você começar a integrar sua sombra, algo estranho vai acontecer. Você vai parar de atrair narcisistas, não porque você está evitando-os, mas porque o sinal mudou. Você não está mais emitindo aquela frequência de disponibilidade para ser absorvida. Você não está mais projetando o poder que o narcisista tanto busca. Você não está mais oferecendo aquilo que ele desesperadamente precisa.
mas não consegue encontrar em si mesmo. E o narcisista, que tem uma capacidade quase sobrenatural de detectar esses sinais, simplesmente não te vê mais como um alvo. Você se torna invisível para ele, não interessante, não útil. E no lugar dos narcisistas, você começa a atrair outro tipo de pessoa. Pessoas que não precisam que você as regule. Pessoas que têm sua própria integridade emocional. Pessoas que te veem não pelo que você pode dar, mas por quem você é. Isso não é mágica. É neurológico. É psicológico. É o resultado direto de mudar o sinal que você emite. Andrew Huberman, lá no Huberman Lab, explica isso em detalhes, mas eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Esse processo não é rápido. Jung estimou que a integração significativa da sombra leva anos. A neurociência, como aponta Huberman, sugere pelo menos 90 dias para recondicionar padrões básicos. Mas padrões profundos de apego podem levar muito mais tempo. E durante esse processo, você ainda pode encontrar narcisistas, pode ainda sentir aquela atração antiga, pode ainda cair no padrão ocasionalmente. Quando isso acontecer, não se condene. Trate isso como informação. O que essa situação está revelando sobre partes ainda não integradas, onde o sinal ainda está sendo emitido, o que ainda precisa de atenção. Cada encontro com um narcisista, após você começar esse trabalho, é uma oportunidade de aprendizado, uma indicação de onde a integração ainda é necessária. E com o tempo, esses encontros se tornam menos frequentes. A atração diminui. O padrão se dissolve. Não porque você está evitando, porque você se transformou. E essa transformação, essa individuação, de hoje como Jung chamava, é o verdadeiro presente escondido no padrão que você tanto quer evitar. Porque o narcisista, por mais destrutivo que seja, está te mostrando algo. Está te mostrando as partes de você que precisam de integração. Está te mostrando onde seu poder está projetado. Está te mostrando o caminho para sua própria integridade. Você não atraiu narcisistas por acaso. Você os atraiu porque tinha algo a aprender. E agora que você sabe o que é, pode finalmente aprender, sem precisar deles. Nos comentários, me conta, qual qualidade do último narcisista que você atraiu te fascinava no início? E o que isso revela sobre sua própria sombra projetada? Se esse vídeo te ajudou a entender um padrão que você não conseguia explicar, eu tenho um pedido. Nos últimos minutos, você recebeu informações que conectam a psicologia junguiana com a neurociência moderna, de uma forma que você não vai encontrar em outro lugar. Um protocolo prático para interromper um ciclo que provavelmente te causou anos de sofrimento. Esse tipo de conteúdo existe porque pessoas como você escolhem apoiar. Quando você clica no coração dourado do Super Thanks, você não está apenas me ajudando financeiramente. Você está dizendo, continue revelando essas conexões. Continue traduzindo ciência complexa em transformação real. Cada Super Thanks financia a próxima pesquisa, o próximo vídeo, a próxima revelação que pode mudar a vida de alguém. Você se torna parte ativa de uma missão que une o que a academia mantém separado. E mais importante, você se identifica como alguém que está escolhendo sair do padrão, não um consumidor passivo, um participante ativo na própria integração. O coração dourado está logo abaixo. Clique. Deixe sua marca. Faça parte dessa transformação. E se você conhece alguém que continua atraindo o mesmo tipo de pessoa e não entende por quê,
Compartilha esse vídeo. Pode ser a informação que finalmente quebra o ciclo. No vídeo anterior, eu mostrei o que acontece quando o hipersensível finalmente explode. E no próximo, vou explorar por que pessoas despertas desaparecem da sociedade. Ativa o sininho para não perder. Você não está destinado a repetir esse padrão para sempre. Você não é um imã sem escolha. Você é alguém com a capacidade de entender, integrar e transformar. Jung mapeou o caminho psicológico. Huberman validou os mecanismos neurológicos. E você, agora, tem tanto o mapa quanto a validação. O padrão só continua enquanto permanece inconsciente. A partir do momento em que você vê, você pode mudar. E a partir do momento em que você muda internamente, o mundo externo responde. Os narcisistas não vão mais te encontrar, porque você não estará mais emitindo o sinal, porque você terá recuperado o poder que estava projetando, porque você terá se tornado inteiro. E inteiros não precisam de outros para completar o que falta. Inteiros escolhem outros por quem eles são, não pelo que eles podem dar. Esse é o destino que espera do outro lado da integração. E ele começa com uma escolha. A escolha de parar de projetar e começar a integrar. A escolha é sua.